Eu gostaria que você abrisse a Bíblia no Salmos 27, foi o Salmos que nós lemos no início. Um salmo de Davi. Salmo 27. Nós iremos ler a partir do verso 1. Nós iremos ler até o verso 14. Você que está nos acompanhando, se você quiser fazer o seu pedido de oração, faça, pois no final nós iremos orar pelos pedidos de oração. Amém? Salmo 27. Espero que todos acharam. É importante que você aí na sua casa esteja com a sua Bíblia aberta. Vamos lá. O texto diz o seguinte: O Senhor é a minha luz e minha salvação. Então por que ter medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. Então por que estremecer? Quando os maus vierem para me destruir, quando os meus inimigos e adversários me atacarem, eles tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cerque, meu coração não temerá. Ainda que invistam contra mim, permanecerei confiante. A única coisa que peço ao Senhor, meu maior desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo. Pois ali me abrigará em todo tempo de aflição, e seu santuário me esconderá. Em segurança, numa rocha alta, ele me colocará. Então manterei a cabeça erguida acima dos inimigos que me cercam. E em seu santuário oferecerei sacrifício com gritos de alegria. Cantarei e louvarei o Senhor com música. Ouve minha oração, ó Senhor. Tem compaixão e responde-me. Meu coração ouviu tua voz dizer: venha e entre na minha presença. E meu coração respondeu: Senhor, eu irei. Não volte as costas para mim em tua ira, nem rejeites teu servo. Sempre fostes o meu auxílio. Não me deixes agora, não me abandones, ó Deus da minha salvação. Mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Ensina-me a viver, Senhor. Guia-me pelo caminho certo, pois os meus inimigos estão à minha espera. Não permitas que eu caia na mão deles, pois me acusam de coisas que nunca fiz e me ameaçam respirando violência. Ainda assim, confio que verei a bondade do Senhor enquanto estiver aqui na terra dos vivos. Espere pelo Senhor e seja valente e corajoso. Sim, espere pelo Senhor. Amém? Até aí, eu gostaria que você fechasse os olhos mais uma vez, para nós orarmos, e em seguida a gente irá expor esse texto. Deus, nós queremos, Pai, pedir a sua ajuda nesse momento. Fala, Deus, ao coração daqueles que estão ouvindo. Fortalece, Deus, a fé daqueles que estão nos assistindo neste momento. Deus, nós clamamos a Ti, Pai. Ouve, Deus, as nossas orações e ajuda-nos, ó Deus. Nós precisamos de Ti, ó Pai.
Nós dependemos de Ti, ó Senhor. Essa é a oração que eu faço e faço no nome de Jesus. Amém. E amém. Se você estiver com a sua Bíblia em mãos, mantenha ela aberta para nós irmos, estudando esse texto. Eu gostaria que você me acompanhasse, se possível que você fizesse algumas anotações. Eu penso que dentro de todas as áreas das nossas vidas, muitas vezes nós esbarramos em alguns desafios, em alguns temporais. Alguns temporais às vezes chegam nas nossas vidas. Alguns temporais às vezes chegam na saúde de algumas pessoas. Às vezes, alguns temporais chegam na área profissional de algumas pessoas. Às vezes, alguns temporais eles chegam, às vezes, numa família. E muitas vezes parece que essas áreas elas são devastadas, por esses temporais. Se nós fôssemos, olhar agora para o que acontece no mundo, parece que o mundo está sofrendo aí com um temporal de cunho clínico, O mundo está sendo assolado por uma pandemia, pessoas estão sofrendo, pessoas estão sendo profundamente machucadas, famílias inteiras estão sofrendo, enfim, com a pandemia ou sem a pandemia, sempre, sempre, nas mais diversas áreas e nos mais diversos cantos do mundo, pessoas, gente, assim como a gente, sofrem com temporais. E muitas vezes esses temporais, eles fecham os olhos dessas pessoas, esses olhos de esperança, e o que nós encontramos muitas vezes nesses lugares, nessas famílias, muitas vezes nas nossas famílias, é um universo árido, seco, sem esperança alguma. Parece que o temporal ele passou, o vento passou, e o que ele deixou foi somente destruição. Quantas e quantas pessoas estão vivendo desta forma? Parece que se encontram em meio a um temporal. E tateiam, buscando um ponto seguro, buscando um abrigo, buscando se esconder. E muitas vezes não conseguem. Porque muitas vezes o que é oferecido em meio a esses temporais da vida é apenas um paliativo. O
O que é oferecido não dá conta de lidar com situações a exemplo do que muitas pessoas vivem, do que nós estamos vivendo, e eu gostaria de pensar com você hoje. Qual é o verdadeiro abrigo em meio ao temporal que nós estamos vivendo? Esse salmo, o salmo de Davi, ele vai nos mostrar algumas verdades em relação a alguns desafios que nós então estamos ou podemos viver. Então eu gostaria que você ficasse comigo, prestasse bastante atenção, porque talvez em algumas áreas você esteja, passando por algum momento difícil, por algum temporal, e eu gostaria de ajudá-lo, a encontrar abrigo, segurança, refúgio em meio a esse momento tão difícil. O pastor Paul Tripp, ele escreveu um livro muito bom sobre esse salmo, e esse livro ele me ajudou a refletir sobre aquilo que Davi estava escrevendo. E Tripp vai dizer o seguinte, que o Salmo 27, ele é um salmo de honestidade e de esperança. Honestidade porque Davi vai tratar de assuntos reais, situações do dia a dia que nos fere, que nos aflige, que nos assaltam. E de esperança porque em meio a essa realidade que muitas vezes nos assola, nos aflige, nós temos esperança de saída desse contexto, dessa situação. Como a vida real, esse salmo é escrito entre a tensão de uma vida de problemas e um Deus de graça. Esse salmo vai nos ajudar a refletir sobre a nossa caminhada, e muitas vezes essa caminhada com esses temporais, e ao mesmo tempo esse salmo vai nos ajudar a enxergar um Deus de graça que nos ajuda, que nos sustenta, que nos guarda em meio a esses desafios, a esses temporais. Ao mesmo tempo que é um salmo que mostra o perigo, ele fala do poder e da simplicidade da esperança que pode ser encontrada no Senhor. É um salmo que vai mostrar Davi em perigo e ao mesmo tempo um Deus de graça cuidando do Davi. É importante que você que está me ouvindo agora tenha isso em mente. Deus é soberano. Deus é um Deus todo-poderoso. E é esse Deus que é o seu abrigo em meio aos temporais da vida. Esse basicamente é o tema de todo o Salmo 27. Veja o verso 1 e o verso 2 que fazem parte aí da nossa introdução. Diz o seguinte, o verso 1. Davi está dizendo, o Senhor é a minha luz, ou algumas versões vão dizer minha alegria, e a minha salvação. Sendo assim, por que, Davi pergunta, eu devo ter medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida.
Então, por que eu devo me estremecer? O início, a introdução do Salmo é Davi fazendo algumas afirmações que nós, cristãos, também deveríamos fazer, apesar das circunstâncias. A notícia é que desde quando nós entendemos que houve a queda, que houve o erro em Adão e Eva, nós já temos que entender que nós estamos em um contexto de temporal. Nós estamos em um contexto de riscos, em um contexto de perigo, em contextos de insegurança. Se você fizer uma reflexão rápida de tudo que está acontecendo no mundo, na vida de pessoas que você conhece, e se você fazer uma reflexão historicamente, voltando século a século, sempre o mundo caminhou em profunda perdição. Sempre caminhou em profunda perda em todos os sentidos. E nós estamos inseridos nesse contexto, salvos por Cristo Jesus, mas ainda inseridos nesse contexto, e nesse contexto todo de temporal, as nossas afirmações devem ser: Senhor, o Senhor é a minha luz e o Senhor é a minha salvação. Por que eu devo ter medo? O Senhor é a minha fortaleza. Por que eu devo me estremecer? São duas afirmações, na verdade, duas convicções que nós devemos ter. Essas convicções, irmãos, são base, são elementares, são vitais, para que nós possamos começar a enxergar o abrigo, o refúgio que existe no meio desse mundo caótico, às vezes de dor e assim por diante. Amém? Eu gostaria de dizer para vocês que esse Salmo 27, ele tem aí algumas divisões que vai nos ajudar a compreendê-lo melhor. Veja que nesse salmo é possível notar um tom de batalha. O Davi, nesse salmo, ele aponta para uma ideia de que ele está num problema muito profundo. Olha aí comigo o verso 2, por favor. Eu vou ler vários versículos aqui que vão dizer que o Davi está encrencado, que o Davi está em meio a um furacão, está em meio a um temporal da vida. Olha o verso 2, diz o seguinte: quando os maus vierem para me destruir, ou seja, o Davi, ele estava na mira de uma destruição. Quando os meus inimigos e adversários me atacarem, Davi também estava sob a mira de um ataque. Davi está dizendo, e por isso que ele está profundamente aflito aqui nesse salmo, que ele tem inimigos e esses querem destruir
e ele tem adversários, e esses adversários querem atacar Davi. Então veja que o contexto é um contexto de batalha. E Davi fala assim, mas olha, eles tropeçarão e eles cairão. E o verso 3 ainda segue com Davi dizendo, expondo o seu desafio. Ele fala assim, olha, ainda que um exército me cerque. Ou seja, Davi está na mira de um exército que quer cercá-lo. Ele diz, meu coração não temerá. Ainda que invistam contra mim ou tentem contra mim, ou seja, Davi sabia que tinha pessoas, exércitos, adversários tramando contra ele, tentando contra a vida dele, e Davi diz, olha, eu permanecerei confiante. Veja que esse quadro inicial mostra o quanto Davi está inserido num contexto de temporal. Talvez se você fosse escrever algumas linhas sobre os seus temporais ou o seu temporal, talvez você colocaria em letras grandes aí algo parecido com o que Davi escreveu. Olha, eu estou na mira de problemas de saúde. Olha, eu estou na mira de um problema de saúde emocional. Quantas e quantas pessoas estão sofrendo emocionalmente? Hoje, no contexto em que nós estamos vivendo, nós poderíamos falar que nós estamos aí rodeados de adversários que podem chegar até o nosso trabalho, que podem chegar até a nossa casa. Então, o quadro que Davi pinta aqui é um quadro muito caótico. E veja que, apesar da distância que existe de Davi para nós, hoje nós estamos num contexto também muito caótico. Esse salmo vai falar também de que existe uma regularidade. Davi, ele vai para um ato muito bonito de adoração, mas ao mesmo tempo ele desce aos problemas da vida real e assim por diante. Também é muito claro no texto. Nós vamos perceber que esse salmo, quando bem estudado, bem olhado, entendido, nós vamos ver que tem alguns apontamentos à pessoa de Cristo. E por último, nós vamos perceber que esse salmo trata especialmente de um convite paciente à esperança. E eu gostaria que você guardasse essa informação no seu coração. Para nós nos achegarmos a esse abrigo, a esse cuidado em meio ao temporal e vislumbrarmos um céu se abrindo de cinzento para os raios de luz de um sol, nós devemos aguardar, irmãos, de maneira paciente. E esse aguardar de maneira paciente é uma contraposição em relação ao triunfalismo pregado pelo mundo. Esse aguardar pacientemente é uma marca do cristão que vai contra ao triunfalismo mundano e que está muitas vezes dentro das igrejas, que diz que Deus é um Deus que sempre vai agir rápido na mesma medida da sua expectativa, de que a solução muitas vezes está dentro de você, basta você agir, que você é a solução, você só tem que se despertar e começar
a dar um jeito, esse triunfalismo, essa perspectiva de resolução rápida para os problemas em que nós estamos passando, está muito distante da proposta bíblica. Muitas vezes a proposta bíblica vai dizer que nós alcançaremos o abrigo em uma espera paciente, uma expectativa paciente de que Deus, o Todo-Poderoso, sabe o que está fazendo, e Ele agirá, Ele se manifestará na sua vida no momento certo. Amém? Sendo assim, eu gostaria de colocar um tema e que você anotasse aí para nós pensarmos: como viver com esperança em Deus nesse mundo falido? Como é possível viver com esperança em Deus nesse mundo falido? Veja que está profundamente conectada com o que eu falei agora. Cairo, eu estou passando por uma situação difícil na minha família. Cairo, eu estou passando por uma situação difícil com relação às minhas finanças, o meu trabalho. Cairo, eu estou passando uma situação difícil na saúde, desafios com relação à depressão. Cairo, eu estou passando um desafio, estou enfrentando um temporal com relação ao meu casamento. Enfim, são diversos temporais que se maximizam, especialmente no século 21, e que muitas vezes têm chacoalhado o povo de Deus, muitas vezes têm balançado, têm varrido muito daquilo que nós chamamos de esperança. E nesse contexto, como nós então encontraremos esperança em Deus? Como? Veja que Davi estava num contexto parecido com esse. Davi estava agoniado, diz o texto. Davi estava na mira de pessoas más que queria destruí-lo. Davi estava diante de inimigos e adversários que queriam atacá-lo. Davi estava diante de um exército que queria cercá-lo. E parece que troca aí os oponentes, mas nós nos encontramos muitas vezes cercados, na mira, muitas vezes da destruição, e ficamos com o nosso coração agônico, ficamos profundamente preocupados, muitas vezes ficamos exaustos, cansados, porque parece que esse temporal não vai passar e a gente parece remar, tentando atravessar esse temporal. Mas eu quero dizer para você que em Deus, em meio a esse temporal, nós conseguimos encontrar abrigo, nós conseguimos encontrar fortaleza, nós conseguimos encontrar um esconderijo. Então eu gostaria de convidar você que está me ouvindo aí agora, primeiro a reconhecer que ou nós estamos num temporal particular, cada um tem o seu temporal. Segundo, que nós estamos num temporal coletivo, reflexo da queda. Todos nós estamos juntos, inseridos dentro desse temporal. E a única maneira de nós lidarmos com esse temporal, com situações desse tipo, é nos achegando a Deus. Ele é o nosso abrigo. Amém? Sendo assim, como viver com esperança em Deus nesse mundo falido? Entendendo que Ele é o nosso abrigo. Olha o verso 4, para a gente seguir com o texto, diz o seguinte: diante do quadro exposto, Davi vai dizer o seguinte: a única coisa que peço ao Senhor, e esse é o meu maior desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida.
Irmãos, Davi, ele sabe que Deus é a sua luz e a sua salvação. Davi sabe que esse Deus é a sua fortaleza. Davi sabe que o coração dele não irá temer. Davi sabe que ele vai permanecer confiante. Quando então estiver diante do Senhor, e no Antigo Testamento, no texto que nós estamos lendo, irmãos, era muito claro para esses homens que estar diante do Senhor é estar no templo com o Senhor, porque lá que o Senhor habitava. E o Davi estava dizendo que para ele encontrar essa confiança, esse Deus que é alegria, esse Deus que é salvação, esse Deus que é fortaleza, esse Deus que é refúgio, ele precisava estar na presença desse Deus. E ele diz o seguinte: olha, eu preciso estar na presença desse Deus. Não é um dia, não são 2 dias, não se trata de uma semana. Eu preciso estar com esse Deus todos os dias da minha vida. Veja que esse temporal que talvez a gente passe por ele particular é aquele temporal que às vezes a gente vence e passa um tempo de refrigério e depois parece que nós passamos outros e assim por diante. Só que esse temporal, fruto da queda, ele parece nos perseguir. Na verdade, ele nos persegue todos os dias. Então não tem como nós vivermos um dia com Deus, um dia sem Deus. Não tem como. Nós precisamos ter a mesma compreensão do Davi. Nós precisamos ter a mesma perspectiva do Davi. Nós precisamos ter a mesma base que o Davi tinha. E quais são esses elementos? Nós precisamos estar na casa do Senhor, ou no século 21, estarmos com o Senhor todos os dias da nossa vida, e contemplar a beleza do Senhor, e meditar no seu templo. Davi estava reconhecendo, irmãos, que para lidar com os seus inimigos, Davi estava reconhecendo que para lidar com os seus adversários, Davi estava reconhecendo para ele lidar com o exército oponente, ele deveria estar diante de Deus todos os dias da sua vida, contemplando esse Deus. Veja que isso traz um ensinamento para nós muito profundo, né? A contemplação de Deus, o que Davi está dizendo aqui, irmãos, é nós estarmos diante desse Deus soberano e compreendermos, ele é tão grande, ele é tão soberano, que estando diante dele, nós não precisamos dizer nada. Ficará evidentemente claro que ele é capaz de lidar com todas as nossas dores. Ficará evidente que ele é capaz de lidar com todos os nossos problemas, os nossos desafios. Por isso que o Davi simplesmente contempla. Ele contempla a beleza do Senhor, e ele, nessa contemplação, o seu coração entra em profundo descanso. Por isso que eu enfatizo na minha jornada cristã, eu falo e falarei constantemente: se você quer caminhar sempre com o coração seguro, sempre caminhando, sempre esperançoso, tenha um conhecimento claro de quem é Deus. Muitas vezes nosso coração agônico, desesperado e ansioso, irmãos, sempre é reflexo do quanto nós estamos longe de Deus. À medida que nós passamos a conhecer Deus, a exemplo do Davi, a contemplar sua beleza, irmãos, nós vamos ter uma imagem tão clara, tão cristalina de que Deus é
poderoso, soberano, que nós, irmãos, iremos descansar, porque ficará evidente para mim, para você, que Deus sim pode lidar com todos os nossos desafios. Amém? E o que acontece, irmãos? Esse aqui é o ponto mais alto do que eu quero falar com vocês. O que acontece quando nós estamos diante do Senhor, com um coração desejoso, com esse coração que deseja passar todos os dias da nossa vida com o Senhor? O que acontece? Olha, o versículo 5 diz o seguinte: ali, diante de Deus, Ele me abrigará em tempos de aflição. Primeiro, olha que profundo, irmãos, olha o quanto Deus cuida de nós. Nós reconhecemos que, a exemplo de Davi, temos os nossos problemas, os nossos desafios. Chegamos a uma primeira conclusão, que para nós encontrarmos um descanso, um abrigo, em meio aos nossos desafios, é nos achegarmos a um Deus soberano e poderoso. O que esse Deus soberano e poderoso fará por nós em meio a esses desafios? Primeiro, Ele nos abrigará em tempos de aflição, ou seja, irmãos, Davi está dizendo que esse tempo em que nós estamos no Senhor, esse tempo em que nós estamos passando com o Senhor, e Davi vai dizer que são todos os dias da nossa vida, é o momento, irmãos, que nós então estamos sendo abrigados por Deus. É nesse momento em que Deus nos abriga em meio ao temporal, em meio à aflição, diz o texto, pois ali me abrigará em tempos de aflição. Ou seja, quais são os seus problemas? Quais são as suas aflições? Aflições, ela traz uma característica aguda, aquilo que está te ferindo, aquilo que está te machucando, aquilo que tem feito você derramar lágrimas. Nesse contexto, se achegue a Deus, porque Ele é o seu abrigo. Somente nele você encontrará descanso, somente nele você descansará. E segundo ponto, além dele ser o seu abrigo, diz a sequência do texto: em seu santuário ele me esconderá. Ou seja, em meio ao temporal, Deus é o seu abrigo. E Deus é o que, irmãos? O seu esconderijo. E ele segue dizendo: e em segurança, uma rocha alta me colocará. Veja, abrigará, esconderá e colocará. Ou seja, são três elementos que Davi está dizendo: olha, em Deus nós encontramos abrigo, nós encontramos esconderijo e nós estaremos guardados em um lugar alto. Irmãos, isso é grandioso. Isso é grandioso. Às vezes você tem canalizado seus esforços em caminhos errados e enganosos. Às vezes você tem canalizado as suas energias na direção errada. Ao invés de você pacientemente, que foi o que eu destaquei no início, esperar e confiar em Deus, o seu coração ansioso e agônico, muito mais movido pelas direções deste mundo, o tem levado a buscar soluções, resultados, descanso em lugares errados, e esses lugares são longe de Deus.
Sendo assim, eu gostaria, a partir do texto bíblico, chamar a sua atenção para tudo neste momento. Comece a olhar para as bases da sua vida. Você pode dizer, como Davi diz: o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Se não for essa base, tire as bases ruins e erradas que você colocou e coloque essas bases. Diga: o Senhor é a minha fortaleza, o Senhor é a minha vida. Coloque esses elementos, essas bases que são bases vitais para a sua vida. E quando você estiver caminhando e você encontrar, cruzar com esses vendavais, com esses temporais, saiba que essas bases que você tem colocado, que são fundamentais para a sua vida, nesses momentos colocará você diante de Deus e o seu coração estará profundamente alegre, porque você terá uma consciência de que você quer passar com esse Deus todos os dias da sua vida. E caminhando com Deus todos os dias da sua vida, o salmista não está dizendo que os seus problemas acabaram, ele está dizendo que em meio a esses problemas, a esses temporais, Deus é o seu abrigo em tempos de aflições, que em meio a esses problemas e esses temporais, em seu santuário Deus lhe esconde, que em meio a esses problemas e a esses desafios, Ele é uma segurança para você, e Ele coloca você num lugar alto, num lugar em que Ele lhe protege e cuida de você. Você não conseguirá, o mundo não conseguirá, ninguém conseguirá viver de maneira esperançosa se não vivem com Deus todos os dias da sua vida. Irmãos, caminhar com Deus é entender que Ele é o nosso abrigo, é ter uma compreensão clara de que Ele é o nosso esconderijo, termos de maneira cristalina que Ele nos coloca em um lugar alto, em uma rocha nos guardando. E o salmista segue dizendo que nesse contexto ele manterá a cabeça erguida acima dos inimigos que cercam. Em seu santuário oferecerei sacrifício com gritos de alegria. Ou seja, em meio, a todo esse temporal, quando nós encontramos abrigo em Deus e descanso, irmãos, nós podemos abrir a nossa boca em ações ou ação de graça, externando o quanto nós estamos alegres. Como diz Davi, nós cantaremos e louvaremos o Senhor, porque Ele cuidou de nós. Olha o verso 7. Diz o seguinte, Davi ainda segue dizendo: ouve a minha oração, ó Senhor, tem compaixão de mim, responde-me. Davi vai dizer: o meu coração ouviu a tua voz dizer. Davi ouviu Deus dizendo o seguinte: venha e entre na minha presença. Irmãos, olha que fantástico. Silencie hoje, coloca no mute, muta as diversas vozes que talvez estão atrapalhando a sua vida, e assim como Davi está dizendo, ouça a voz de Deus dizendo: olha, nesse temporal todo, para você ter abrigo, para você ter um esconderijo, para você estar protegido, olha o que o texto diz: venha e entre na minha presença. E o texto diz que o coração do Davi respondeu dizendo: Senhor, eu irei. Eu irei.
Qual é o temporal? Quais são os temporais que você tem passado? Ouça a voz de Deus dizendo: olha, venha e entre na minha presença. E responda, que o seu coração venha responder: Senhor, eu irei. E que você abrace a partir de hoje, amanhã e todos os dias da sua vida esse Deus, contemplando a beleza desse Deus. E nesse contexto você se sentirá em um abrigo seguro, você se encontrará protegido, você se encontrará em segurança. E que situações, quando baterem a sua porta, você permaneça esperando pacientemente, na certeza de que Deus é o Deus da sua salvação, aquele que lhe protege. Verso 9 diz o seguinte: Davi diz: não volte as costas para mim, em tua ira não rejeites o teu servo, sempre fostes o meu auxílio, não me deixes, agora não me abandones, ó Deus da minha salvação. Davi diz: mesmo que meu pai ou minha mãe me abandone, eu tenho certeza que o Senhor me acolherá. Ensina-me a viver, Senhor, guia-me pelo caminho certo. Mais uma vez Davi traz o tom de batalha, ele diz o seguinte: pois os meus inimigos estão à minha espera. Não permitas que eu caia nas mãos deles, pois me acusam de coisas que nunca fiz e me ameaçam, respirando violência. Veja que eu quero que fique claro isso para vocês que estão me ouvindo. O texto que nós estamos lendo, irmãos, não é um texto que traz, eu volto a dizer, aquele triunfalismo de que agora na sua vida ou no mundo será extirpado, será zerado todos os problemas. Não é isso. Nós estamos falando que há um abrigo em meio ao temporal. O que eu estou dizendo para você é que existe aí um mundo de aflições, existe um mundo caído, existe um mundo de pessoas profundamente más, existe muita maldade, existe doença, existe tudo de ruim, e tudo isso parece estar cada dia mais passando muito perto de nós. E nós muitas vezes ficamos angustiados, doloridos, parece que nós apanhamos, sem forças, porque talvez nós lutamos, remamos, todos os dias nós estamos remando contra a correnteza, contra o vento, contra essa tempestade, e o texto está dizendo que tudo isso existe. A questão é que Deus, irmãos, então, soberanamente nos mostra que em meio a tudo isso existe um abrigo. E o salmista vai dizer que esse abrigo, irmãos, é quando nós entendemos que apesar de tudo isso, nós devemos e queremos passar todos os dias da nossa vida com Deus, contemplando esse Deus. E quando nós contemplamos esse Deus, nós não precisamos pedir isso ou pedir aquilo, porque a grandeza de Deus sobrepõe tudo isso, e já deixa claro para nós, profundamente claro, que esse Deus é poderoso em fazer muito mais do que talvez nós precisaríamos. E então o nosso coração descansa, porque nesse Deus nós encontramos abrigo, porque nesse Deus nós encontramos esconderijo, e porque nesse Deus nós encontramos segurança. E o Salmo se encerra no verso 13 dizendo o seguinte: ainda assim, confio que verei a bondade do Senhor, enquanto estiver aqui na terra dos vivos. Irmãos, Davi fala que, apesar de todo esse inimigo que estão tramando contra ele, exércitos o cercando, inimigos à espera,
pessoas falando que Davi fez algo que ele nunca fez, pessoas ameaçando ou respirando violência contra Davi, ele diz o seguinte: eu confio que tem um abrigo, que eu irei, que eu verei a bondade do Senhor enquanto eu estiver aqui. Irmãos, Deus que nós servimos é um Deus de graça. E esse Deus de graça todos os dias coloca um abrigo em minha e sua vida. Sabe por que você está de pé? Sabe por que nós estamos de pé? Sabe por quê? Porque Deus tem sido gracioso comigo, com você, com a minha e com a sua família. E essa graça de Deus tem, irmãos, nós chamamos isso na teologia de providência, tem sido providencial. Deus sempre tem colocado um abrigo em meio aos temporais da sua vida. O Salmo 27, Paul Tripp vai dizer: mesmo em meio às dificuldades que não compreendemos e das quais não temos capacidade para nos desvencilhar, temos razões para nos animar e ter esperança. Irmãos, às vezes esses ventos, esses temporais, essas dificuldades, muitas vezes a gente não sabe nem como se desvencilhar disso, mas eu e você que cremos em Deus, estamos passando todos os dias da nossa vida com esse Deus, nós temos razões suficientes para nós nos animarmos e termos esperança. E essas razões, irmãos, são suficientes porque nós entendemos que Deus irá providenciar um abrigo em meio à tempestade. A esperança desse salmo é uma esperança paciente. E na espera, a esperança fica cada vez mais forte, porque ela está enraizada em nossa crença diária da bondade do Senhor. Irmãos, nós temos que pacientemente esperarmos em Deus. E o nosso coração é subsidiado por uma confiança tal de que esse Deus irá nos ajudar. Tem nos ajudado, tem providenciado abrigo. Eu faço um apontamento agora no Novo Testamento, encerro a minha fala, dizendo que o mundo, o pior vendaval, o pior temporal que o mundo viveu, foi a queda. Todos foram destituídos da glória de Deus. As Escrituras vão dizer que agora todos estão como ovelhas sem pastor, destinados ao matadouro, sofrendo, são como presas fáceis ao inimigo deste mundo. Irmãos, era um mundo caído, né? O termo que as Escrituras vai usar. E Deus, de maneira soberana, em meio a esse temporal, Ele providencia um abrigo chamado Jesus Cristo. Esse abrigo chamado Jesus Cristo, irmãos, entra na minha e na sua vida, entra no meu e no seu barco. E quando nós estamos com o barco prestes a virar, com o barco, né, prestes a afundar, esse abrigo pousa em nossa frente como uma âncora, estabiliza, né, toda a nossa vida, a nossa angústia, a nossa dor. E esse abrigo, irmãos, é o que nos tira desse mundo de trevas caído e nos coloca no mundo da luz, diz as Escrituras. Sendo assim, eu concluo dizendo o seguinte:
que para o temporal mais agudo da sua vida, que para o temporal do mundo sem sentido, caído, somente Jesus, o Cristo, é a solução. Em Jesus nós temos a revelação da salvação de Deus. Se porventura que você que está me ouvindo, ou você que um dia me ouvirá, saiba que Deus enviou Jesus como um abrigo para esse mundo, universo caído que você está vivendo. Se apegue a Jesus, caia de joelhos diante dele, se arrependa dos seus pecados, saia dessa vida velha e viva uma nova vida, porque Deus é poderoso para fazer isso em Cristo Jesus. Segunda conclusão que eu tiro é que se você já nasceu de novo, você é um cristão, tem caminhado com Deus e porventura você, por esse mundo, corrompido por esse mundo, você tem buscado ajuda fora de Deus, tentado resolver os seus problemas fora de Deus. Você está vivendo como Davi, cercado por problemas, cercado por inimigo, não sabe o que fazer. Olha para tudo nesse momento, se volte para Deus, chegue diante de Deus e fala: Deus, eu quero estar com o Senhor todos os dias da minha vida, e em meio a esse temporal, Deus irá providenciar para você um abrigo, um descanso, um esconderijo. Ou seja, irmãos, o último verso: espere pelo Senhor e seja valente e corajoso. Espere pacientemente pelo Senhor. Em meio a esse temporal, Ele é o seu abrigo, Ele é o seu esconderijo. Amém? Que o seu coração, se porventura você que está me ouvindo, começou a ouvir essa palavra com o coração angustiado, apertado, talvez desanimado, sem saber o que fazer, eu gostaria de trazer essa verdade para você. Se achegue a Deus nesse momento. Se você está na sua casa, dobre os seus joelhos agora no sofá, na onde você estiver aí. Fala: Deus, me perdoa, Pai. Deus, eu quero neste momento me achegar a Ti. Deus, eu não quero nunca mais sair perto de Ti. Eu quero passar todos os dias da minha vida com o Senhor, Pai. Deus, eu entendi que as minhas bases é que o Senhor é a minha salvação, a minha alegria, a minha fortaleza. Deus, e eu estando com o Senhor, apesar de todos os temporais, Pai, de todos os desafios, o Senhor é a minha segurança, o Senhor é o meu refúgio, Pai. O Senhor é o meu abrigo. Se achega a Ele neste momento, meu irmão e minha irmã. Ele é um Deus todo-poderoso. Ele é o Deus que pode cuidar de você, hoje e sempre. Amém? Vamos orar para nós encerrarmos. O louvor em seguida vai trazer mais um cântico. Deus, muito obrigado, Pai. Nós te louvamos, Deus. Que o Senhor tenha agido, Pai, nas nossas vidas de maneira providencial, Pai. Deus, às vezes os desafios, os gigantes, Pai, parece que vão nos derrubar, Pai. Nos cercam por trás, nos cercam pela frente. Nós ficamos, Deus, profundamente aflitos, desesperados, mas o Senhor age, Pai. O Senhor é um Deus imanente, está aqui pertinho de nós. E sua providência, Deus, é profundamente clara, porque o Senhor se torna um abrigo, um lugar de descanso, um lugar de refúgio, Pai. Essa é a nossa esperança, Pai. Essa é a nossa esperança, que em meio a um mundo de aflição, o Senhor está cuidando de nós, Pai. Eu te louvo, Deus, e te agradeço por esse cuidado, hoje e sempre. Amém.